Fala meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo hoje no canal e hoje vocês devem estar vendo que eu não estou fazendo vídeo mais na minha sala, né? A gente mudou algumas coisas aí na sala e agora eu estou no quartinho do meu filho, né? Galera, vamos lá então pro vídeo de hoje, né? Pro assunto de hoje. Alguns seguidores, né? Um mais específico me perguntou sobre açudes ou represas que não têm estrutura, o que que pode fazer, né? E alguns outros vieram me perguntando sobre locais que são ruins mesmo de pesca, né? E aí eu andei pensando, né? Hoje mesmo eu estava pescando aqui, levei meu filho, eu estou ensinando meu filho a pescar, né? E aí, aqui em Brasília é um pouco difícil, né? Até cheguei mais tarde, então a gente tem um Lago Paranoá, mas para você bater isca, às vezes entra, às vezes não entra, quando entra os pequenininhos, né? Principalmente quando você chega mais tarde, tem muito movimento, né? E eu acho que a realidade aí de pelo menos 80% aí da população é essa pesca cotidiana, né? Essa pesca que a gente faz próximo de casa. Então, nem sempre a gente vai ter um local adequado com a grande variedade de peixes, né? Então, tem sim, eu estava vendo até uma entrevista do Baca, né, falando que quando ele passou no concurso, ele podia escolher qualquer região do norte ali, ele escolheu um local onde a piscicultura ela era mais famosa, né, ela era melhor, né, então ele acabou indo para Rondônia, né. Então, sim, a grande maioria, a grande realidade que a gente enfrenta são locais que só tem uma pressão de pesca muito grande, a gente não tem a mesma quantidade de peixes disponíveis e os que estão disponíveis já está com um comportamento adequado a não atacar as iscas, né? Então, assim, pensando em tudo isso, eu vou estar falando sobre esse vídeo aqui hoje, né? Então, enfim, galera, sim, vai ter situações, sim, que a gente não vai pegar nada. Hoje mesmo foi uma situação dessa, né? Até mesmo que a gente está... Hoje, especificamente, foi mais para ensinar meu filho, né? Mas, assim, isso é corriqueiro. A cada 10 pescarias que a gente faz ali próximo à nossa casa, locais mais batidos, né? A cada aí 10 pescarias você vai fazer duas ou três que você vai ter uma quantidade razoável de peixes que você vai pegar, mas a grande maioria às vezes não vai dar resultado, né? E esse é o normal, né? Esse é a pescaria normal, né? Que é o novo normal, né? Então, assim, se fosse realmente fácil, assim, eu tenho um pouquinho de giriça, né? Daqueles pescadores que querem vender experiência, né? Que querem vender os famosos coach de pescarias, né? O que eu quero dizer com isso? Eu acho que muita gente vende que é fácil você fazer um trabalho adequado de isca, você fazer isso, vai dar certo, né? Só que são pescadores que cada vez mais tem que procurar locais onde não há mais pressão de pesca, né? É pescaria na Amazônia e cada vez mais em locais isolados, né? Então, se o cara fosse realmente tão bom desse jeito, por que que ele não vem fazer uma pescaria aqui, igual no meu caso no Corumbá, que é que a gente pesca, né? É, por que ele não faz em locais corriqueiros? Ele só vai em local que realmente a gente ainda tem uma quantidade de peixes razoáveis, né? Então, assim, relaxa, pescaria é isso mesmo. Pescaria às vezes vai dar peixe, às vezes não vai dar peixe, né? Se você tem esse tipo de pescaria urbana, local de pesca que tem muita pressão de pesca, às vezes você vai pegar, às vezes você não vai pegar, né? Então não sou eu nem ninguém que vai te dar uma dica de ouro que isso vai fazer com que sua vida melhore 100% e você passe a pegar milhões de outros peixes naquele lugar que ninguém tá conseguindo, né? Então, assim, claro, vai ter local, mas também tem técnicas. É claro que, assim, se você, a partir da hora que você está dominando todas as técnicas, está fazendo tudo certo, mas o peixe não está lá, não existe milagre. Às vezes vai dar certo e às vezes não vai dar certo, né? Mas, enfim, sabendo disso, então, que não existem milagres, mas existem algumas dicas que talvez a gente possa utilizar, né? Lembrando que não são dicas minhas, isso aqui é experiência, claro, né, do que a gente vai pegando, mas experiência do que piloteiro já me passou, de que colegas meus caiaqueiros já me passaram, canais do YouTube que eu assisto, canais de vocês que eu assisto, né?
Então vamos lá para as dicas de locais que não têm estrutura ou locais que têm pressão de pesca muito grande, né? Locais que não têm estrutura, vamos lá começar, né? Eu tenho percebido, pessoal, que muitas vezes eu tenho ido em alguns locais de barco, né? E eu não tô tendo resultado, e de repente de barranco eu tô tendo resultado, né? Então, o que que isso que isso comunica, né, pra gente? O que que isso traz pra gente, né? Se de barco que você percorre uma quantidade muito maior, você não está tendo resultado, e de barranco você está tendo resultado, então algumas coisas a gente pode observar nesse ponto, né? Primeiro delas, quando a gente está de barranco, geralmente a gente está arremessando do raso para o fundo, né? Então, se a gente está tendo esse tipo de ação do raso para o fundo, né? Quer dizer que o peixe, então, está pegando mais no fundo. E quando a gente está com barco, a gente erroneamente pesca do fundo para o raso sempre, né? Então, primeira dica, se o local não tem estrutura, não tem estrutura de pedra, não tem estrutura de pauleira, né? Primeira coisa que a gente vai observar, para que isso agora para quem está de barranco, né? Diferenciações de colorações de água, né? Coloca ali um óculos mais escuro, vai para um local mais alto possível, né? Às vezes até na chegada, quando você está chegando de carro, você consegue ver aquela água mais escura ali, né? Aquilo ali quer dizer que são drops, né? O que que são drops? São bacheiros, né? Na onde a água rebaixa mais que você vai... Ali geralmente é onde vai ficar os peixes que estão caçando, tá, pessoal? Então, assim, geralmente quando a gente está de barranco, que a gente localiza essa água mais escura, que a gente tem um drop, então é uma queda, né? Talvez não tenha estrutura, mas tem barranco. Todo local vai ter barranco, né? E essa é a primeira dica, né? Segunda dica, tá de barco, o local não tem estrutura de madeira nas margens, não tem drops, né? Muitas represas, açudes no Nordeste, principalmente as mais antigas, a gente já não tem mais aquela vegetação tão densa nas laterais, igual a gente já tem vindo mais aí para a região norte, vindo mais aqui para a região também centro-oeste, já começa, né? Então, assim, não tem estrutura para você imaginar onde o peixe está, né? O que que então você vai fazer nesse caso? O peixe, galera, quando não se tem estrutura, ele foge da beirada. Ele cada vez mais ele vai fugindo da beirada, né? Isso vale também para represas que têm muito pressão de pesca, que é o que está acontecendo, por exemplo, aqui em Brasília, né? A represa de Corumbá, a represa de Serra da Mesa está acontecendo muito isso também, né? Pressão de pesca está tão grande que os peixes eles estão se afugentando cada vez mais da margem por conta do movimento e estão indo para profundidades um pouco maiores, né? Então, daí já começa. O que que eu costumo fazer? Bateu na lateral, não pegou, bateu do fundo para o raso, não pegou, talvez tá na hora de você fazer o contrário. Vem com o barco mais próximo da margem possível e começa a arremessar profundo, né? E aí também não tem jeito. Ou você vai para iscas que vão tateando lá no fundo, pode ser uma colher. Daniel, você trabalha a colher igual jig? Também, galera. A colher você pode trabalhar ela batendo ali, né, catimbando ali no fundo igual jig. Você pode trabalhar o jig dessa forma, né? E, Daniel, mas eu gosto de superfície, né? Se vai pescar do raso para o fundo, tem que ter Hatling, galera. Tem que ter Hatling, tem que ser isca barulhenta, pode ser popper, pode ser a hélice, né, para você chamar a atenção. Então, começa daí, né? Não tem estrutura, muda um pouco. Tá indo de barco, começa a pescar do raso profundo, né? E a mesma coisa vai valer para locais que têm pressão de pesca, né? Vou citar um exemplo aqui para vocês. É comum você ver apresentadores, por exemplo, em Rondônia, Amazônia, pescando pirarara, pescando jaú, pescando peixe grande, peixe de couro, de molinete, de carretilhas, às vezes até perfil 300, 200, né? Que tem quantidade menor de linha, né? E aí, quando você vai para locais que tem muita pressão de pesca, por exemplo, Araguaia, você já vê aquela galera usando aquelas carretilhas oceânicas, tipo a P International, que é uma carretilha desse tamanho, né?
aquilo ali cabe 400, até mais metros de linhas, né? Então, assim, o que que eles fazem? Eles têm que soltar 300, 350 metros de linha abaixo do ponto e ficar essa distância do peixe, porque o peixe já está numa pressão de pesca tão grande que ele já não fica mais aonde ele vê movimento, onde ele vê barulho, né? Então, cada vez mais a gente tem que se adaptar a isso, né? E o tucunaré, ele não é diferente. Veio a pressão de pesca, começou a bater o tucunaré, galera, além dele ser tucunaré, a traíra, né? O que faz ele ser um predador não é só ele atacar as iscas, é porque ele também tem uma boa tática de caça, né? Então, essa boa tática também entra a questão da sobrevivência, né? A partir da hora que a caça ele começa a virar uma presa, ele também começa a se adequar. Ele começa a reagir como qualquer outro peixe, né? Fugindo do movimento, fugindo do que não é comum, parando de atacar em iscas que ele costumava atacar. Então, às vezes, o tucunaré que já se ferrou, vamos dizer, uma, duas, três vezes, ele já fica mais esperto, né? Eu estava vendo um estudo aí se eu não me engano, acho que foi da Berkeley, acho que foi da Berkeley, né? De iscas, né? O ano inteiro eles ali testando em ambiente controlado aquele peixe, né? Então eles perceberam que o peixe que era iscado num determinado de isca, por exemplo, uma isca de ação sinking, né? Atacou naquela isca, né? Ele tinha um período ali que ele voltou a atacar aquela isca 6 meses depois, né? Então, aquela isca que ele pegou, ele se ferrou e ele passou numa ação de risco, ele parou de atacar, ele passou a atacar em outros tipos de isca, mas não atacava mais aquele, né? Infelizmente, isso está acontecendo, né? O peixe ele vai se adaptando e a gente vai ter que se adaptar a isso também, né? Se um determinado tipo de isca não está funcionando, a gente vai ter que tentar outras maneiras, né? Pescando mais no fundo, tentando jig. Daniel, eu não gosto de jig, mas infelizmente às vezes é o que vai ter. A gente às vezes, aqui em Brasília mesmo, eu vi muita gente agora pescando com microjigs metálicos, né? Batendo, pindocando isso na pedra mesmo e ali pegando tucunaré. Isso não é uma pescaria comum de tucunaré, né? Mas é o que dá para fazer. A gente está falando de uma represa no centro de Brasília, né? Muito pescada, muito movimento, então... E quando você chega a pegar, são triquezinhos desse tamanho, então, porque os grandes já estão adaptados a isso, né? Então, não tem muito o que se fazer, né? A gente tem que adaptar a nossa pescaria, porque o peixe também já se adaptou a não atacar certo tipo de isca, não ir mais para a beirada, né? A não procurar mais aquela estrutura que ele sabe que ele está sendo caçado, então ele se adaptou e às vezes a gente tem que se adaptar, né? Tive na Serra da Mesa, eu acho que foi em agosto, né? Então, estava muito difícil, a gente não encontrou os tucunarés na, nas estruturas e nem nas beiradas, a gente veio conseguir encontrar o peixe, infelizmente, pescando de fundo, né? No meio do nada, onde não tinha nada, você descia uma isca de fundo e encontrava o peixe lá, né? Então, a situação de pesca é desse jeito. Quem pesca com sonar vai conseguir achar esse peixe com mais facilidade. Quem não pesca não tem jeito, vai ter que pegar um jig, vai tateando daqui e dali, tentando, né? Ou às vezes vai ter que descer o próprio lambari mesmo, tá, galera? Para tentar achar esse peixe. Represa que não tem estrutura é isso também. Procura locais onde a água dá aquela escurecida, que ela fica mais funda, né? E tem que sair procurando esse peixe, né? E outra coisa mais importante que a gente tem que falar para vocês também é a questão do silêncio. Um barco de alumínio dentro d'água, você se movimentando, barulho de motor, sombra do barco, tudo isso atrapalha demais, né? Então vai aí dicas, material que arremessa bem, né? Se sua carretilha está arremessando bem, tenta molinete, tenta varas maiores, né? Para você tentar arremessar em locais bem distantes de onde você está, né? Então eu já percebi muito isso, né? Geralmente quem consegue arremessar mais longe, geralmente é quem pega o peixe, porque ele evita, a partir de uma certa distância que ele pega de você, o peixe ele não vem mais, né? Então evita de fazer barulho, chegue devagar, desliga o motor, se não tem
motor elétrico, vai no remo, né? E tenta fazer isso que eu tô falando, né? Quem tem costume só de arremessar do fundo para o raso, tenta pescar do raso para o fundo, né? Galera, então eu acho que é isso, eu não vou ficar me prolongando mais, é basicamente um resumo de coisas que eu já falei em outros vídeos aí, né? Uma coisa que eu vou só complementar também são as faixas de água, né? O que você pode fazer? Chegou na pescaria, Daniel, eu tenho o costume de parar 30 metros para a margem, né? E tô pescando e não tá dando resultado, né? Tenta passar 15 metros da margem, mas não arremessar na margem, arremessa perpendicular. Você, por exemplo, para que a margem está aqui, você está arremessando reto, batendo aqui e batendo aqui. Então, aquela pescaria de ponta de barco. Fica na ponta do barco, arremessando, batendo, procurando o peixe. 15 metros para lá, 15 metros para lá, né? Então, basicamente é isso. Você vai ter que tatear, procurar o peixe. Locais de pressão de pesca, locais muito batidos, locais sem estrutura, né? Que é 90% aí, 80, 90% da nossa pescaria cotidiana. Não deu certo? Relaxa. Não quer dizer que você é um pescador ruim, não. Se fosse assim, os apresentadores estavam vindo aqui nas nossas represas fazer vídeo aqui. Mas não, faz lá na Amazônia, vai no Panamá, vai na Guiana, vai não sei aonde, né? Se fosse fácil, ele estaria fazendo aqui, né? Então não existe essa questão de coach de pescaria. A gente se entende, um vai pegando uma técnica de uma técnica de outra e a gente vai aperfeiçoando, tá bom? Então, galera, é isso. É o vídeo dessa semana, tá? Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, coloque aí um comentário aí. Curta, coloca o que vocês querem ver, o que vocês querem ouvir no canal, que eu dou aquela estudadinha, converso com a galera. Passam uns 10, 15 dias, aí eu vou lá e tento fazer um vídeo, tá bom? Então é isso, galera. Fiquem todos com Deus e até a próxima.